E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Almeida, consultor de treinamento em Nova Farma. No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês um conteúdo muito rico para o proprietário de farmácia. A gente vai falar sobre gestão de comportamento dentro da sua farmácia. Provavelmente você já deve ter feito algumas perguntas como: por que quando eu solicito alguma coisa ao meu colaborador, ele nunca faz? Ou então você já teve aquele sentimento de quando você teve que se ausentar da farmácia, simplesmente ela parou. Então vem comigo que a gente vai conversar sobre esse assunto. Bom pessoal, é um prazer receber vocês aqui. Nós do Inova Farma, eu, Rafael Almeida, consultor de treinamentos do Inova Farma. A gente gostaria de fazer um bate-papo aqui hoje, nesse vídeo, para a gente poder conversar um pouco sobre o assunto que eu falei no início para vocês. Gestão comportamental dentro da farmácia. Qual que é a importância de tudo isso? E como que a farmácia pode trabalhar essa gestão de uma maneira positiva para que ela consiga retirar maiores ganhos com relação a isso. Então, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, a gente trouxe especialistas no assunto. Gostaria de apresentar para vocês. A gente tem aqui o Vitor Costa. Prazer, Vitor. Que bom que você veio até aqui. O Vitor é consultor do varejo farmacêutico, especialista em marketing. Junto com ele, a gente trouxe também Eusdete de Deus, psicóloga, especialista em constelação organizacional. Tá? Muito prazer, Eusdete, obrigado pela sua presença. Eu agradeço. E temos aqui o Fábio também, Fábio Rocha. O Fábio ele é gestor de expansão e negócios do Inova Farma, vinculado à Precisão Sistemas. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui. A gente vai iniciar com uma bateria de perguntas. O Fábio tem algumas perguntas que a gente vai colocar na mesa para a gente conversar sobre esse assunto. Conforme a gente for falando sobre o assunto, a gente vai direcionando algumas perguntas, tanto para a questão da psicologia, da parte comportamental com o Eusdete, como da parte mais técnica e mais de gestão com o Vitor. O Fábio trazendo também todas as dores, né, que a gente recebe aí dos donos de farmácia, de você que tem a farmácia. Então a gente vai colocar isso aqui na mesa e vai tentar explanar o máximo possível para você obter as maiores informações com relação a isso. Então vamos lá. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Vitor e Eusdete. É um prazer, uma satisfação enorme ter vocês conosco nesse bate-papo. Conversando com empresários, gestores de farmácia de todo o Brasil, identificamos desafios comuns entre eles. Então, eu gostaria, primeiramente, em ouvir de você, Vitor, qual que era, no ponto de vista da gestão, o mercado hoje modificando, o novo comportamento do consumidor, como que os gestores de farmácia hoje estão lidando com toda essa transformação do mercado? Então, Fábio, primeiro agradecer, né, o Fábio, o Rafa também, o pessoal do Inova pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E dentro dessa sua pergunta, a gente roda bastante vários lugares, né, conhece bastante gente, conversa com gestores, com proprietários o dia inteiro. E dentro desse contexto do mercado, a gente sabe que cada dia que passa, você precisa ter uma gestão melhor. Não só a gestão administrativa, a parte das finanças e tudo mais, mas também você precisa ter a gestão do marketing, que é como se fossem dois lados, né? De um lado você arruma do balcão para dentro e do outro lado você arruma do balcão para fora. Do balcão para dentro você arruma suas finanças, você vê como é que é o seu lucro, vê como é que são os seus números, e do balcão para fora você cria ali, como a gente gosta de falar bastante, né? Uma máquina para atrair, fidelizar e manter os seus clientes, né? Fidelizar e manter os clientes. Só que você não consegue fazer isso sozinho. Para você fazer isso, você precisa ter processo, você precisa ter um passo a passo, você precisa ter coisas ali que vão fazer com que isso funcione. E como você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de gente, de pessoas para poder trabalhar com você. E o que eu mais escuto, o que eu mais vejo é o proprietário reclamando que as pessoas, o fator gente que tem dentro da loja dele não funciona. E aí a gente ouve assim muitas coisas que, meu funcionário ele não engaja, meu funcionário não faz o que eu estou pedindo, meu funcionário eu peço, ele não faz. Então assim, dentro desse contexto, a principal dificuldade que a gente escuta aqui, que eu ouço no campo, é que os funcionários, a equipe, não faz as coisas do jeito que eu, gestor, que eu, proprietário, estou pedindo, gostaria. Por mais que eu explique, por mais que eu mostre isso para ele, não funciona, não sai do lugar. Ótimo. Eusdete, olhando para esse ponto de vista da gestão de pessoas, essas dificuldades é comum? E por que ela acontece geralmente na gestão do negócio?
Eu acredito que, bom, primeiro agradecer você, Rafa, né? Agradecer você, Vitor também, a toda a Inova Pharma. Tudo começa pela contratação. E para eu poder estar contratando alguém, um colaborador eficaz dentro de um perfil, eu preciso saber qual é o meu propósito dentro da minha empresa. Aqui eu estou a serviço, aqui eu vim e qual é a minha missão dentro do meu negócio, dentro da minha empresa e a quem eu estou servindo. Quando eu tenho isso claro dentro da minha empresa, automaticamente eu vou buscar fora o colaborador que vai chegar ao encontro do meu propósito, do meu trabalho e da minha gestão. O que muitas vezes não acontece. Muitas vezes o colaborador vem, não tem um trabalho eficaz dentro do perfil, dentro do ideal, daquilo que eu necessito para o meu negócio. Então hoje a gente está trabalhando muito pela questão da gestão do comportamento. Então é importante perceber o que eu quero para a minha empresa, qual é o meu negócio, a minha missão, o meu propósito e quem são os meus clientes e a que eu estou a serviço. A partir daí, eu sei o que eu vou colocar, como eu vou fazer e para onde que eu vou. Ótimo, maravilha. Pegando o gancho nessa sua colocação, gostaria de até esclarecer um pouco melhor qual que é a diferença de se trabalhar o negócio e no negócio. O que eu vejo muito dentro das empresas é que alguém é um colaborador de uma outra empresa, ele tem um sucesso, ele se destaca, ele começa a ver que ele pode ser um empreendedor e aí ele parte para o negócio próprio. Só que quando ele vai para o negócio próprio, ele não faz pesquisa de mercado, ele não vê a visibilidade econômica, ele não consegue enxergar qual é o perfil dele empreendedor dentro do negócio e aí ele faz o quê? Ele monta, tem uma ideia, estrutura e começa a trabalhar no negócio. E o que é trabalhar no negócio? É simplesmente fazer o que a empresa precisa no dia a dia, que é atender. Então ele passa a ser um colaborador dentro da própria empresa e ele não percebe que para que ele possa alavancar o negócio dele, ele precisa trabalhar o negócio. E o que é a diferença entre no negócio e o negócio? No negócio é quando eu vou lá, eu vendo, eu faço tudo aquilo que um colaborador faz dentro da empresa. O negócio é eu olhar para o meu negócio e dizer assim, o que é que a minha empresa precisa? Qual é a minha cultura, qual é o meu clima organizacional, qual é a minha gestão, como que eu sou enquanto líder, o que vai acontecer com a minha empresa e aonde eu quero chegar com ela. Então, dentro disso, ele não trabalha o negócio, como é que eu vou captar novas oportunidades, como que eu tenho os meus pontos fracos, meus pontos fortes, quais são as ameaças do mercado, quais são as oportunidades que a minha empresa tem dentro do mercado farmacêutico. E aí ele não olha para isso, ele olha para o fazer cotidiano do dia a dia ali. E quando ele observa, ele percebe, ele praticamente abandona a empresa dele porque ele passa a ser um funcionário ou colaborador do que um gestor. Ótimo. Então podemos perceber que essa é uma realidade da grande maioria dos empresários hoje no Brasil, que basicamente o negócio depende, né, na maioria das vezes, da sua presença, da sua operação, do seu trabalho operacional. E olhando por essa ótica, gostaria de identificar com você, Vitor, por que de fato o negócio fica tão dependente do proprietário ou do gestor. Eu acho que isso que a Osdete acabou de falar é muito bacana, porque dentro disso que ela falou e dentro dessa pergunta, eu já respondo essa pergunta. Acho que a Osdete vai poder até falar melhor do que eu isso daí, mas até um pouco antes, na primeira pergunta que você fez, eu gosto de dizer nos treinamentos, nas mentorias, nas palestras e assim por diante, que o gestor, ele precisa dominar, ele precisa entender 3 coisas no negócio dele. Ele precisa entender, ele precisa dominar, ele precisa ter uma rotina no que diz respeito à gestão administrativa, à gestão de pessoas e à gestão de marketing.
E quando a gente fala do empreendedor, do empresário, ele trabalhar no negócio ou trabalhar o negócio, acontece muito que ele acaba sendo funcionário dele mesmo. Então ele sai de algum lugar, ele vai para onde ele estava ali, abre sua farmácia, abre seu negócio ali, e ele vira funcionário dele mesmo. E quando ele vira funcionário dele mesmo, ele fica, como a Elsdete falou, naquele mundinho ali, naquela questão operacional. Só que ele esquece que fora dessa questão operacional, ele precisa sempre, ao olhar da gestão, olhar esses 3 pilares. Então a dica para esse empreendedor é ele dentro da farmácia dele, ele dentro dessa rotina do dia a dia, ele ter ali espaços, ele ter períodos específicos da semana, do dia, do mês, onde ele vai se dedicar para cada um desses setores. Então, o que para ser um pouco até ir mais a fundo, né? Quando a gente fala de gestão administrativa financeira, a gente está falando dos números, né? A conta ela é bem simples. Você vende, você tem um faturamento. Se você tem um custo menor do que você vende, você tem lucro. Então, dentro dessa gestão administrativa financeira, tudo que envolve você ter um custo que é aceitável dentro da realidade do seu faturamento é o que está ali dentro. Então a gente está falando das despesas, a gente está falando do controle do estoque, a gente está falando das compras, a gente está falando de às vezes controlar um crediário, tudo que envolve isso. Então o gestor ali, ele tem que ter uma rotina para ele, poxa, peraí, meus custos, como é que eles estão? As minhas compras, será que elas estão legais? Como é que está a inadimplência do meu crediário? E assim por diante. Dentro dessa rotina ele precisa ter uma rotina também do marketing. Legal, ele está ajustando tudo ali dentro, as contas estão bacanas, ele está comprando legal, mas o que eu estou fazendo? Qual é a minha rotina? Qual é o meu passo a passo para atrair cliente? Qual é o meu passo a passo para fidelizar o meu cliente? Então eu tenho que pensar nisso também. E o terceiro pilar é o que o Elsdete falou muito bem. As pessoas, eu não vou chegar em lugar nenhum sozinho, né? E até uma coisa que a gente estava conversando, né, antes até de a gente estar aqui nesse momento, a questão do atendimento, que é muito importante. Eu acho que a Elsdete, nessa conversa, ela vai falar alguma coisa sobre isso. A questão da própria equipe. Então entender a equipe, ver quais são os principais problemas e estar alinhado aquilo ali. Então, dentro da minha rotina, o que eu estou fazendo para poder melhorar a minha equipe? Qual é o meu processo? Qual é o meu passo a passo para manter a minha equipe engajada, para manter a minha equipe no eixo ali? Então, essa é só uma colaboração da primeira pergunta. Agora, respondendo a pergunta que você fez, né? Por que a farmácia é tão dependente do gestor, tão dependente para que ele trabalhe ali o dia a dia? Eu acredito não, né? Isso que a gente vê, a prática mostra pra gente que o principal problema relacionado a isso é por conta do estilo de liderança do gestor. Eu acho que a forma como ele lidera, a forma como ele toca a operação dele, o dia a dia do negócio dele, é o que vai determinar se a farmácia vai ser dependente dele ou não. Mas aí sobre isso a Elsdete vai ficar o dia inteiro falando sobre isso, né? Toda essa situação é importante que a gente faça com que o dono de farmácia também, ele entenda que ele sempre fica perguntando: por que minha farmácia não vai para frente? Por que meu negócio não funciona? O que está acontecendo de errado? Só que muitas vezes ele esquece de olhar para ele mesmo. Será que a minha liderança dentro da farmácia está dando certo? Será que eu estou conseguindo setorizar a farmácia e liderar junto com os meus participantes ao mesmo tempo? Isso é muito importante, porque um líder dentro de uma empresa, dentro de uma organização, faz toda a diferença para que aquilo flua corretamente. Então, às vezes, é muito importante o dono de farmácia fazer essa autoavaliação. Como que está a minha liderança? Como que será que eu trabalho essa questão para eu poder melhorar? Às vezes o setor não está andando muito bem porque ele não está junto com o setor, não está ajudando a fazer uma compra, não está ajudando a mostrar como realiza um atendimento, né? A Elsdete passa muito isso para a gente já conversou bastante sobre isso. Liderar é um ato de exemplo. A gente precisa dar exemplos para que os nossos liderados, os participantes, consigam enxergar na gente algo a ser feito e poder copiar e colocar aquilo junto dentro da empresa. Então isso eu acho que é um negócio que é muito importante a gente prestar atenção também. Maravilha. Eu gostaria de direcionar uma pergunta para o Elsdete. Elsdete, então eu gostaria de entender um pouco mais quais são os perfis de líderes e qual seria o equilíbrio adequado
para que aconteça um equilíbrio dentro da empresa? Bom, precisamos ter claro dentro da empresa o que é a questão da cultura, né? E a cultura eu já trago desde as minhas crenças, desde das minhas relações familiares, o que eu acredito, como eu vejo a vida, como eu vejo as coisas e como eu vejo as pessoas, né? E a partir dessa questão, o fundamental é o autoconhecimento. Por quê? Porque na medida de que eu me autoconheço, eu percebo como eu funciono, como que eu sou, aquilo que eu trago como crenças, todo um histórico de valores familiares, porque eu não consigo estar numa empresa se eu não me levar junto. Então, a gente diz assim, que o gestor, ele sabe, só que ele não sabe que ele sabe. E esse talvez seja o mais... Por exemplo, eu tenho certeza que quando você estiver ouvindo o que a gente está dizendo agora, você vai falar, mas isso eu já sabia, né? E o que nós estamos fazendo nessa mesa aqui? É só dar uma compreensão maior, interna, e atualizar aquilo que você, líder, já conhece de você mesmo. Então, Sócrates já dizia, né? Homem, conheça-te a ti mesmo, que o céu e o universo abrirá-se para ti, né? Então, quando eu me conheço, vejo como que eu funciono, não só na minha empresa, mas como eu funciono com a minha família, como pai, como filho, por isso que a gente fala da constelação organizacional, isso tudo eu vou, de uma certa forma, levar junto para a empresa. Então, se eu tenho referenciais, eu tenho todo um roteiro criado internamente de algo autocrático, ou seja, de uma coisa que eu não consigo lidar com a autoridade, ou eu levo muito autoritarismo, eu vou ser um líder autocrático. O que seria esse líder autocrático? É aquela velha frase, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E cria dentro da empresa um clima que a gente chama de clima organizacional, um clima de medo, um clima de rebeldia, um clima de manipulação, um clima que ele não é verdadeiro nas relações humanas. Então, por exemplo, quando o gestor está perto, tudo funciona maravilhosamente bem, cada um no seu lugar, no seu posto, fazendo o que precisa ser feito. Por quê? Porque junto com isso vem uma conversa assim, se eu não fizer, ele é meu chefe, ele me manda embora. Então, dentro da empresa, existe uma relação de muita pressão e opressão, né? E aí, o que acontece muitas vezes? Porque nós somos pessoas relacionais, não tem como eu não me relacionar, tudo é envolvido no relacionamento. Então, se o gestor, ele age desse jeito dentro da empresa e cria um clima junto com os seus colaboradores de opressão, o que vai acontecer? Um cliente, ele adentra a loja, ela pode ter um layout bonito, ela pode ter as gôndolas maravilhosas, pode ter produtos de primeira linha, mas a pessoa entra e ela não sabe por que ela não está se sentindo bem naquele ambiente. E aí, sem ela perceber, ou ela entra já sai, ou ela compra rápido e vai embora, ou ela não mantém um relacionamento de leveza com aquela empresa, porque é uma empresa que implicitamente, dentro da cultura dela, é uma empresa pesada. Por quê? Porque a forma de gestão é autocrática. Então não tem uma escuta ativa, não tem uma empatia, não tem uma assertividade, não tem um caminho para saber aonde nós estamos e para onde nós vamos chegar. Os valores das pessoas não é elencado aos valores da gestão. Então, de repente um colaborador entra, ele tem uma forma de pensamento, uma forma de ver a vida. Quando ele entra numa empresa que o líder ele é autocrático, impacta tão forte que ele se perde ali dentro e às vezes ele fica por quê? Ou ele precisa do trabalho, ele não pode ser demitido, ou ele vai fazer as coisas de uma forma que não tem muito comprometimento, ou ele faz de conta que está fazendo para também não estar levando bronca e as coisas vão caminhando. E aí não cria uma leveza na relação, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado e se perguntar, enquanto gestor, que tipo de liderança que eu estou fazendo, né? E aí também tem uma que a gente chama de laissez-faire, que é literalmente deixa pegar fogo para ver como é que fica. Por quê? Geralmente
A pessoa que ela não compreende como que é a gestão dela, ela vai ficar no operacional, certo? Se ela vai ficar no operacional, o que é o operacional? Operacional é que, se tiver alguma coisa para fazer dentro da empresa que qualquer colaborador faz, o gestor faz também. Então ele fica tão ocupado nas rotinas, como o Vitor falou, nas rotinas da empresa, que ele não olha o entorno dele para saber como é que está, como você também colocou, as minhas necessidades frente à minha empresa. E aí, cada um faz aquilo que acha que precisa ser feito, né? Do jeito que precisa ser feito. Então, quando eu vou para uma consultoria, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico situacional. E observa como que funciona a visão do líder para o colaborador. Então, o colaborador já mapeia ali como é que ele enxerga esse gestor. E o gestor geralmente leva um baita de um susto, por exemplo, quando a gente coloca uma dinâmica ali e ele se percebe um laissez-faire. Significa o quê? Nossa, mas eu estou trabalhando aqui 24 horas dentro da minha empresa? Sim, mas ele está trabalhando no negócio e não o negócio. E a empresa fica solta. Aí é aquela coisa, né? Quando eu não sei, o Sêneca mesmo diz, né? Nenhum barco sopra a favor nenhum vento sopra a favor do seu barco se você não sabe para onde você vai. Então, na cabeça do gestor, ele acha que ele sabe que o outro sabe. E o colaborador faz da melhor forma possível, achando que também sabe. Só que são coisas extremamente contraditórias e equivocadas, que está todo mundo trabalhando, mas de uma forma equivocada dentro do processo da empresa, né? Então, o autocrático traz uma sensação de opressão. O laissez-faire, que é o liberal, ele deixa correr solto e ele não tem controle sobre as decisões, sobre as ações, sobre os resultados da empresa. E o democrático é aquele que senta, que tem uma comunicação. Hoje nós estamos trabalhando muito com a comunicação não violenta, né? O Marshall tem feito um trabalho muito lindo no mundo inteiro, que é como é que eu me comunico, como é que eu me expresso, como é que o outro recebe aquilo que eu estou comunicando, porque a gente sabe que a responsabilidade de quem comunica é do comunicador, não é do ouvinte, né? Porque nós criamos as nossas imagens. Então, o que você me diz, eu não consigo ter 100%, né? O que eu digo para você, eu não consigo ter 100% de certeza do que você está ouvindo, né? Esses dias eu estava vendo um quadro que da boca de uma pessoa saiu uma borboleta e chegava um morcego no ouvido do outro lá, né? Que a gente chama dos ruídos de comunicação. Quando é um autoritário, ele nem comunicação ele tem. Se é um laissez-faire, ele nem enxerga a empresa dele. Agora, um democrático é o líder que ele tem uma gestão compartilhada, e dentro dessa gestão compartilhada, ele vai ver todo o negócio dele, diagnóstico, feedback, essa estrutura dele, da cultura. Ele consegue transmitir os valores dele para aquilo que ele quer dentro da empresa dele, e as pessoas literalmente, que a gente chama, velho jargão, de vestir a camisa, né? Eu consigo compreender o que querem de mim. Então, eu sei aonde eu estou, eu sei qual é o caminho, que a gente chama de planejamento estratégico, e eu sei qual é a minha meta, qual é a minha solução e para onde que eu vou, que é a minha visão de futuro. E a visão de futuro não é que eu fico esperando chegar naquele ponto. A visão de futuro, eu faço ela dentro do meu cotidiano, a partir do que eu sei para a empresa. Então, qual é uma empresa ideal? Então quer dizer que não pode ter laissez-faire? Não pode ter um democrático, ou não pode ter um autocrático, agora é só democrático? Não, porque vai ter momento, é igual corpo de bombeiro, né? Vamos pensar que você recebe um chamado e tem um fogo pegando em algum lugar lá. Dá para o gestor do corpo de bombeiro ali naquele momento falar, agora vamos fazer uma reunião para saber como é que a gente vai apagar esse fogo? Não dá. Nessa hora, o autocrático, ele funciona muito bem. Que ele vai dizer assim, fulano, olha, vai acabou, né? Então, dentro de uma empresa, precisa ter as lideranças pontuais. Por quê? Vai depender do momento, do que está acontecendo para ter a melhor liderança, né? Uma estimativa diz que 75% de democrático, 5% de autocrático e o restante de laissez-faire. E sabe
como que funciona o gerente, o gestor liberal? É quando ele tem certeza absoluta que o gestor dele vai fazer aquilo que precisa ser feito sem ele estar ali no comando. Por quê? Porque no momento que eu treino, capacito a minha equipe, hoje, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando muito pela gestão do comportamento. E a gestão do comportamento se descreve todo o perfil, tanto o potencial quanto aquele para se desenvolver dentro de cada colaborador. Então, se eu conheço individualmente como cada colaborador meu funciona, eu sei como fazer a gestão. Então, por exemplo, se é um executor, eu tenho algo para ser executado, eu tenho certeza absoluta que o executor vai fazer muito bem. Mas se eu preciso de um planejador e preciso planejar algo, eu vou entregar. Agora, se é algo de comunicar algo da minha empresa para alguma coisa, eu vou estar colocando um comunicador, né? E se é para analisar alguma coisa, estruturar algum projeto, alguma coisa, é o analítico. Então, esses perfis dentro dos meus colaboradores vai me fazer exercer qual é o tipo de liderança que eu preciso pontual para aquele momento. E aí, está gostando da nossa conversa? Esse material ficou tão legal e tão rico que nós decidimos dividi-lo em algumas partes. Você poderá ter o acesso ao vídeo específico para extrair o máximo de informação possível e aplicar isso em sua farmácia. Então fique ligado que logo você terá o resto do material.